Longe de chegar ao fim, a pandemia do coronavírus já contabiliza 10 milhões de infectados e meio milhão de mortes no mundo inteiro. Apenas no Brasil, as mortes já estão chegando a 60 mil. Apesar de não haver queda nos números, dos números de infectados, de pessoas que infelizmente estão perdendo a batalha para o coronavírus, países e estados estão reabrindo as suas atividades comerciais. E é uma situação absolutamente delicada. De um lado, é preciso preservar vidas. É sabido que o isolamento social é ainda a maneira mais eficaz de evitar o contágio de uma pessoa com outra. Só que, por outro lado, é necessário que as atividades comerciais, industriais sejam retomadas, porque senão os países quebram. E, claro, inclusive o Brasil. Só que tudo isso pode ter um preço. Por exemplo, nos Estados Unidos, numa cidade do estado de Michigan, um bar reabriu, autorizado ali pela autoridade local, e 85 pessoas que frequentavam esse estabelecimento, esse barzinho, se tornaram portadoras do coronavírus. Isso demonstra que realmente o isolamento social é necessário. Já aqui no Brasil, mais precisamente na capital mineira, Belo Horizonte, a bela cidade de Belo Horizonte, começa hoje, dia 29 de junho, o lockdown. Em valores absolutos, o Brasil é o segundo no ranking em número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 2,5 milhões de pessoas infectadas, quase o dobro que aqui no Brasil. Eu sei, as notícias são realmente péssimas. A gente sabe que cada pessoa que morre, que perde a batalha para o coronavírus, é uma pessoa que era amada por sua família, é uma perda, algo irreparável. E sim, eu sei também que muitas outras pessoas continuam morrendo por outras causas naturais, por acidentes. Só que o que a gente tem aqui, neste caso, é uma doença que não tem cura. Não existe, por mais que algumas pessoas digam que tem um remédio isso, um remédio daquilo que resolve, não existe nada comprovado, então não tem remédio. E a maneira mais prudente de lidar com essa situação é o isolamento social. Então já adianto, se você, por um acaso, tem a possibilidade de não sair de casa, não saia. Se você tiver que sair, tome todas as precauções que todo mundo já sabe, Máscara, álcool em gel, evitar contato com pessoas, enfim. Mas nem tudo está perdido e a esperança parece que está batendo a nossa porta. Um grupo de indústrias farmacêuticas da China testou uma vacina e o resultado foi absolutamente positivo, porque todas as pessoas que receberam a vacina desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. É claro que isso é só mais um degrau dos testes que tem que ser feitos até que uma vacina vá ao mercado, mas pelo menos isso é muito animador, sinal que ela está dando certo. E esse grupo farmacêutico diz que uma vez que seja liberada a produção, enfim, para distribuição em massa, ela é capaz de produzir 120 milhões de doses ao ano. Mas não tem só esse grupo de indústrias farmacêuticas que estão desenvolvendo vacinas. Eu falei há alguns vídeos atrás que o Brasil está testando também, em parceria com a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, uma vacina também. Enfim, existem várias empresas testando vacinas. A gente sabe que logo, logo tudo isso vai passar, que logo, logo a gente vai fazer parte de um capítulo importantíssimo da história do mundo. Uma ótima notícia também vem de Taiwan, aquele país ali pertinho da China. Eles conseguiram, já estão há 2 meses sem registrar um único caso de coronavírus. Eles conseguiram controlar a pandemia. Tanto que ontem teve a parada do orgulho gay, que foi feito na rua, como a gente via os anos atrás. Diferentemente, nos outros países, essa parada está sendo feita de forma virtual. E essa situação toda da pandemia acaba provocando mudanças de hábitos de todos nós, Essa é a grande verdade. Eu mesmo vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu jamais imaginei ter algum tipo de habilidade manual. Eu não sei, Eu não sei desenhar, por exemplo, no máximo é um coqueirinho e olhe lá. E com essa necessidade de ter que ficar em casa, de não poder sair, e a necessidade de ter que manter financeiramente a casa, acabou fazendo com que eu e minha esposa desenvolvêssemos uma atividade que, além de ser bom para a cabeça, para a gente dar aquela espairecida, também pode gerar algum dinheirinho aqui. Vou mostrar para vocês. Isso aqui a gente está fazendo. Olha que bonitinho. É propaganda mesmo, tá, gente? Olha só. Isso aqui é MDF, é uma
bandejinha de MDF com fundo no vidro, ou com vidro no fundo, cheio de uns trequinhos colorido, brilhante. Esse aqui é um outro modelo. Ó, esse aqui é pintado. Aquele lá é revestido, esse aqui é pintado. Enfim, tem vários aqui. Vou deixar o endereço para vocês. Por exemplo, se você se interessar em adquirir um, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Vai lá, compre o seu que a gente manda pelos correios. Tá, e antes que alguém fale assim, ué, mas você não se dedica exclusivamente a Ops? Eu digo, sim, me dedico exclusivamente a Ops. Só que todo mundo tem um sábado, tem um domingo pelo menos para descansar, né? E é justamente no descanso que a gente vai ali para fora, em cima da mesa ali, e faz esse trabalho. Mas voltando ao assunto, a pandemia já custou aos cofres públicos cerca de 182 bilhões de reais. Isso quer dizer que já se gastou nesses meses de pandemia, né, 4, 5 meses de pandemia, mais que 7 vezes o valor gasto nas obras da Copa do Mundo. Gente, é muita grana. E o pior disso tudo é que muito desse dinheiro é gasto sem qualquer tipo de licitação, ou seja, não existe, a princípio, aquela preocupação de adquirir produtos, equipamentos, seja lá o que for, com menor preço. Não, simplesmente é feita uma venda direta praticamente. E é claro, sempre tem aquele filho de chocadeira que vai querer desviar dinheiro. E temos certeza absoluta que não é pouco dinheiro que está sendo desviado. A gente já viu aí equipamentos que foram comprados que não servem para finalidade, equipamentos que deveriam custar 12, que custaram 60. Aliás, eu falo em entrevista, nessa matéria que você está vendo em tela, que a transparência dos dados é fundamental e que está sendo feita pelo governo federal, porém até certo ponto. A ponta dos gastos ainda está coberta com uma nuvem de falta de informações, o que propicia a ação de corrupto. Porque olha só, se você vai ao portal de transparência do governo federal, tem uma parte lá exclusiva para o coronavírus, você vai ver o valor destinado para cada situação. Só que você não consegue visualizar naquela página como aquele dinheiro foi gasto. Sabe, ver os documentos, a nota fiscal e etc. Você não consegue, você tem que começar a ficar pesquisando a partir dali, ou seja, é uma dificuldade na transparência. Ou seja, é possível sim a gente acompanhar os gastos, mas não é uma tarefa fácil para quem não conhece da área, que é a maioria absoluta dos cidadãos brasileiros. E é claro que sempre tem aquela laranja podre no meio das boas laranjas do cesto, né? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem estão recebendo denúncias, já receberam várias denúncias, de profissionais que tentam de maneira desonesta ganhar umzinho por fora, enganando as pessoas que não entendem nada de saúde, que estão tentando evitar ficar doentes pelo coronavírus ou até, de repente, se curar do coronavírus, né? Aqui em Brasília, por exemplo, o Dr. Pedro Henrique Leão oferecia o kit imunidade do Leão por R$ 1.300. Ele vendia, né, um coquetel de remédios lá e falava, tomou isso aqui, você está imune. É claro que ele teve o registro suspenso por 6 meses, eu achei pouco, acho que tinha que ser mais. Mas não é só esse caso, teve médico oferecendo o soro da imunidade, um outro lá falando que tem uma planta do cerrado que resolve tudo. Portanto, gente, para finalizar é o seguinte, o coronavírus é um vírus que ainda não tem remédio para curar, ainda não tem vacina pronta para uso, e a maneira mais eficaz de evitar ser contaminado, ou de repente, se está contaminado, não contaminar outras pessoas, é fazer o isolamento social. Portanto, se puder, fique em casa.